Estamos aqui falando de Jeová, o Deus Todo-Poderoso e seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós pensamos por que isso acontece, é porque ele é o Deus, é o Rei da eternidade. Então é fácil, ele não teve começo e nem vai ter fim. Naturalmente ele sabe de todas as coisas, sabe a nossa necessidade, sabe o que a gente precisa de verdade, né? Eu convido agora a assistência, aqueles que puderem, para me acompanhar num texto da Bíblia. E o texto que eu gostaria de ler com assistência é o texto de Eclesiastes, o capítulo 3, versículo 11. Por favor. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 11, ele fala da seguinte forma: ele fez tudo belo ao seu tempo, pois até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, notem, irmãos, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. E isso é uma verdade indiscutível, né? Apesar de vivermos todos os dias dentro de toda a criação de Jeová, em momento algum somos capazes de deslumbrar e observar os detalhes, né, de tudo que ele fez. E é interessante observar que, como dito na ilustração, Jeová precisou ter um mestre de obras nessa grande empreitada, né? E ali ele usou Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que foi diretamente feito por Jeová e foi o primeiro de toda a criação. Naturalmente, depois ele fez as miríades de anjos que acompanham ele lá nos céus, e depois ele foi fazendo todas as outras criações que nós vislumbramos de longe o que ele quis dizer, como o universo, a terra e as inúmeras criaturas que vivem nela, inclusive nós, né, os humanos, que fomos criados à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Sem dúvida, os céus e a terra declaram a glória de Deus. As coisas que Deus criou revelam suas qualidades e nos enchem de admiração. Querem ver? Vamos ler agora junto o texto de Salmos, o capítulo 19, versículos de 1 ao 3. Salmos, capítulo 19, e os versículos do 1 ao 3, que diz o seguinte, ó: os céus declaram a glória de Deus, eles proclamam o trabalho das suas mãos. Dia após dia, as declarações deles brotam como águas, e noite após noite revelam conhecimento. Não há fala, não há palavras, não se ouve a sua voz. Com poucas palavras, o que quis dizer é que os céus, apesar de magnífico, não temos a capacidade de entender plenamente o que existe lá. Então é natural que a gente simplesmente observe ele de dia e à noite, mas não tenha a ideia de que realmente foi um projeto sem igual, né? Observe só o que a ilustração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma questão bem interessante. Então, quando nós observamos essa imagem, é fácil a gente imaginar quão bonito é o céu à noite estrelado, né? Mas existe pesquisas que mostram que existe mais estrelas nos céus do que areia na terra. Os irmãos fazem ideia disso? É algo magnífico, né? Os cientistas chegaram a essa conclusão segundo as observações, e isso aí é algo espantoso. E mais espantoso ainda é a gente imaginar a presença da estrela mais próxima da gente, que é o Sol, né? Na sentinela de 1º de julho de 2003, na página 10, dos parágrafos 5 e 6, eu separei um pedaço que eu gostaria de dividir com os irmãos, né? Interessante que o núcleo do Sol, dessa estrela que nos acompanha aqui bem perto, é de 15 milhões de graus Celsius. É difícil a gente imaginar, porque na verdade, quando a gente se aproxima de um fogo, alguma coisa do tipo, já queima, né? Imagina 15 milhões de graus Celsius, né? Para os irmãos terem uma ideia do poder do que é isso, eu trouxe aqui um alfinete, e esse alfinete aqui ilustra bem para vocês terem ideia. Vou deixar ele até aqui.
Se alguém fosse capaz de, ao núcleo do Sol, tirar um alfinete desse de lá, uma cabeça de alfinete desse, precisaríamos estar afastados da cabeça de alfinete pelo menos 150 quilômetros para que ele não nos atingisse, não nos destruísse. Para imaginar o poder dessa estrela que nos acompanha, né? Mas apesar do poder que ela tem, Jeová colocou a Terra numa posição estratégica. Nós não estamos nem perto demais dela a ponto de evaporar toda a água da Terra e o que não permitiria que a gente pudesse viver aqui, e ao mesmo tempo não está tão longe que congelaria toda a água da Terra e aí também inviabilizaria a possibilidade de estarmos entre todos nós aqui, né? Além disso, esse fato também mostra um pouco da sua sabedoria, né? E é interessante observar, por exemplo, quando observamos no aspecto da sabedoria, né? Agora já entrando no outro ponto importante sobre a grandiosidade da criação de Jeová, quando a gente observa, por exemplo, os ciclos da natureza, né? Já observaram que ninguém aqui precisa jogar para fora da terra o lixo que produzimos, os resíduos de um modo geral? Já observou também que não precisamos trazer nada de fora? Como isso acontece? É por pura mágica? Não. Jeová, na sua sabedoria, desenvolveu um sistema, ou ciclos, como é conhecido pelos especialistas, para que todas as coisas se renovem de uma forma regular e que a gente não precise se preocupar. Por exemplo, nós aqui estamos compartilhando do oxigênio que está no ambiente. O ciclo do oxigênio possibilita que a gente não nos preocupemos de em algum momento se faltar. E isso aí naturalmente nos dá uma tranquilidade, não é verdade? O ciclo da água é bem conhecido de todos, né? Hoje mais cedo a gente teve uma chuvada aqui perto e ela nos permite exatamente renovar, molhar as plantas, refrescar o ambiente.